Olá, caros alunos, caros colegas, chegamos aqui ao último tópico da nossa unidade 4, onde vamos estudar, analisar um modelo de laudo de avaliação de imóvel rural, tá? Então, vou compartilhar aqui minha tela com vocês, para que a gente possa ver e fazer os comentários sobre esse modelo. Muita coisa vai seguir a mesma estrutura do outro modelo que eu já mostrei para vocês, de imóvel urbano, né? Como a capa, por exemplo, a identificação, essa imagem a gente tem que passar aí de profissionalismo do laudo. O sumário, que é um elemento de organização, né? Não só para leitura, mas para você também, bater o olho no seu sumário e saber tudo que você fez no seu laudo, saber se seria melhor mudar a ordem de alguma coisa, né, o que poderia ser melhorado. E aí, os demais elementos da norma técnica, que vão ser aí, os demais elementos que são exigidos pela norma técnica e que vão ser adaptados para a situação do imóvel rural, né? Entre eles temos lá o objetivo do laudo, que é a avaliação do imóvel estabelecido na ordem judicial, a identificação e caracterização do imóvel objeto da avaliação. Aqui tem uma questão importante, vou até dar um zoom aqui. Então, coloco aí a matrícula do imóvel, né, o local e sempre as coordenadas GPS. Como eu posso obter as coordenadas GPS para colocar no meu laudo? Deixa eu ver se eu consigo trabalhar aqui. Você abrir a ferramenta Google Maps, eu consigo mostrar como você obtém essa informação. Tela inteira. Vamos lá. www.maps.google. Não é recarregar. Google Maps. Lento aqui. Um pouquinho de paciência com a internet. Nesse home office aí a gente está sobrecarregando um pouco a rede, né? Vamos pegar aqui o município de Campos do Jordão. Acho que você pode escolher a opção imagem de satélite, né, ao invés do mapa. Aparece aqui. Bastante lento. Mas para mim hoje o Google estava bastante lento. Enquanto carrega aqui, vamos dar seguimento, depois eu volto, tá? Então, as coordenadas GPS para localizar adequadamente o imóvel, né? As dimensões do imóvel em hectares, em metros quadrados, e aí tudo que eu encontrei nesse imóvel, que vocês vão ver lá, você fez isso durante a vistoria. Até o modelo de laudo de vistoria que vai ser fornecido para vocês, ele pede para fazer essa descrição, né? Olha só, todas as benfeitorias que foram encontradas, tá? No local. O que eu fiz nesse laudo? Com as imagens do Google Maps, vamos ver se já apareceu aqui para a gente. Não apareceu.
Enfim, eu localizei a propriedade e fiz um mapa da propriedade, indicando, né, ó, a benfeitoria A, benfeitoria B, benfeitoria C, né? Fiz uma lista conforme a identificação no mapa, para que pudesse ser bem compreendido. J, K, né, que era um conjunto aqui de barracões para criação de porcos, que estava desativado, uma casa de aluguel, aqui era a administração dessa criação de porcos. Aqui, com a ferramenta do Google, também é possível você medir as dimensões da propriedade. Então, aqui eu medi para ver que estava compatível, né? Tá indo, tá? Se for, a gente dá uma olhadinha nele depois. Vamos ver se é alguma coisa. Olha, fiz a medição pelo Google Maps, a caracterização da região, a classificação do imóvel quanto à sua dimensão, né? A gente viu lá a questão dos módulos fiscais, então esse imóvel ele possuía 10,38 módulos fiscais, dessa forma a propriedade de porte médio. A classificação do imóvel quanto ao uso, aí vendo lá os itens que nós estudamos na unidade 3 de avaliação de imóveis rurais, nesse caso ele estava sendo usado para agricultura. A classificação do acesso ao imóvel, segundo a escala de Mendes-Sobrinho, que nós estudamos também, tá? Com relação aos recursos hídricos, quais eram as condições, o grupo, classe e subclasse de uso da terra de acordo com as suas limitações, também temos essa tabela. A documentação que eu utilizei, que foi a matrícula do imóvel, imagens de satélite obtida através da ferramenta Google Maps, que agora não está querendo funcionar com a gente aqui, está me boicotando, está mostrando fotos de Campos do Jordão, mas não mostra o mapa. Ok, apareceu o mapa aqui. Não mostra a imagem de satélite. O Google já foi melhor, viu, gente? Inclusive, eu uso a ferramenta do Google para gravar essas aulas, está dando muito problema. Viu? Sem acesso à internet. Vamos lá. Pressupostos e condições limitantes da avaliação. Aí, o que eu constei aqui que foi importante? Os barracões que eram utilizados para a criação de porcos estão tomados pelo mato, portanto, inacessíveis a uma vistoria mais próxima e detalhada. Então, eu parti aí de uma vistoria do ponto mais próximo que eu consegui chegar, tá? Então, é importante relatar isso, que eventualmente alguma discrepância que venha a ser levantada está justificada por essa condição limitante. As perspectivas de mercado naquele momento, a data da vistoria, nesse caso eu tive que fazer duas vistorias no imóvel, uma em 24/8, e não foi suficiente, eu tive que voltar para pegar mais detalhes em 19/9. Aí o registro do imóvel, registro fotográfico do imóvel separado por benfeitorias, tá? Todos os barracões, já com a identificação que eu fiz lá na tabela e no mapa, tá vendo? Letra B, letra C, todas as estufas, as casas existentes no local, tá vendo? E é só encontrar aqui, aqui os barracões, ó, que estavam inacessíveis, tá vendo? O mato estava com mais de 2 metros de altura, não tinha como passar para chegar nesses barracões, então foi a única imagem que eu consegui fazer aqui. Aí as dimensões das benfeitorias foram feitas através da ferramenta Google Maps, que agora se recusa a trabalhar aqui para a gente, dizendo que eu estou sem internet. Mas para estar gravando essa aula eu preciso da internet. Vamos lá. Então, eu constei que eu utilizei a ferramenta Google Maps,
E apesar de não ser uma coisa precisa, exata, a precisão é relevante o suficiente para os fins a que se propõe o presente trabalho, né? Então, se tiver uma diferencinha de 5, 10 metros quadrados, não vai interferir tanto no valor da propriedade. Aí fiz a tabela com o tamanho de cada benfeitoria, os barracões, as estufas, as casas. Né? Aí a metodologia, que é aquela descrição de como se faz, né, que é mais, vamos dizer assim, instrutiva para quem vai ler esse laudo. A tabela amostral, a homogeneização, que na época eu ainda fazia com os fatores em porcentagem, mas vocês vão ver na próxima unidade que o mais adequado mesmo é fazer com os fatores sem ser em porcentagem, vocês vão aprender a fazer sem ser em porcentagem. Eu vou explicar para vocês o motivo disso. Aí chegamos no saneamento da média, tá? E depois desses passos, chegamos no valor do metro quadrado homogeneizado com a média saneada e o valor da nua propriedade, que era de R$ 1.584.000. O gráfico de dispersão de valores mostra aí a dispersão da amostra, né, em torno desse, dessa média, que é a linha vermelha. E depois partimos para a avaliação das benfeitorias. Aí, como mesmo que fazemos a avaliação das benfeitorias? Através do CUB, né? Multiplicando o CUB pelo tamanho, e depois o índice de vantagem da coisa feita, e fazemos também a depreciação segundo o método de Ross-Heidig. Então, não tem segredo, até vamos fornecer para vocês uma planilhinha para fazer esses cálculos. Para o conjunto de estufas, que era um desafio nessa questão, porque não tem um cube para estufas, né? E que nós tivemos que fazer, então? Pesquisar aqui junto às empresas do município o custo do metro quadrado da estufa e quanto valeria uma estufa com aproximadamente 20 anos. E aí nós fomos informados por essas empresas que o maior custo da estufa é a sua montagem. Então, eu vou pegar o valor de uma nova, né, o custo dela, 80% é de mão de obra, para montar essa estufa. Então, o que acontece? Naquelas estufas que estavam naquela propriedade, e pela idade delas, que a vida útil é de aproximadamente 20 anos, a única coisa que elas valiam é o valor residual, de 20%. Elas já tinham praticamente se depreciado todas, né? Porque elas necessitariam aí de uma reforma completa. Inclusive, os modelos já estavam um pouco ultrapassados, já estavam um pouco obsoletos. Então, nós aplicamos o índice de depreciação de 80%, como vocês vão poder ver. Aí fiz uma tabela do custo de reprodução, que é o que? A dimensão versus o cube, no caso da estufa, o valor por metro quadrado de uma estufa nova. Depois, o índice de porcentagem de vida, o estado de conservação, o índice de depreciação, segundo a tabela de Ross-Heidig. E aí o custo de reedição dessas benfeitorias, já com o índice de vantagem da coisa feita. O total foi de R$ 2.217.647,85. Nessa propriedade tinha também um trator, né? Como você pode fazer a avaliação desses equipamentos? Com uma pesquisa de mercado pelo modelo desse trator, você pode usar o Mercado Livre, tá? Pesquisas em sites diversos, o LX, era um trator Massey Ferguson, modelo 275 4x2, ano de fabricação 1990, com 8.250 horas de uso. Mas esse site MF Rural, ele é muito bom para isso, porque você coloca lá o estado e o modelo do seu trator e ele já dá uma média de todos os anúncios que você tem para um trator daquele ano. Então aqui, ó, isso já é uma pesquisa de mercado. Eles têm um campo lá, avalie seu trator. Então eu fiz essa pesquisa e avaliei o trator pelo valor médio de mercado desse site, que seria equivalente a uma tabela FIPE aí para as máquinas e equipamentos rurais. Aí, como é que vamos chegar no valor total do imóvel?
Vamos somar o valor da nova propriedade, o valor das benfeitorias e o valor dos equipamentos. E deu R$ 3.833.432,47, margem de arredondamento de R$ 38.000, que é 1%, segundo a BNT, arredondei para R$ 3.833.000. Então vejam, gente, é bem simples, né? Você vai seguindo o modelo, vai fazendo o que tem que fazer, vai fazendo os cálculos e vai montando aos poucos e você vai chegar ao final com esse trabalho aqui. Aí o breve currículo do avaliador, o encerramento e as referências técnicas, porque é um trabalho científico, né? Também. Na sequência, no anexo 4, o último da nossa apostila, nós temos aí um exemplo de laudo de vistoria de imóvel rural. Aqui ele preenche só o cabeçalho e as diferenças são com relativa ao objeto que a gente está avaliando, né? Isso que vai diferenciar esse modelo de laudo de vistoria de um modelo de laudo de vistoria de um imóvel urbano. Alguns campos vão ser iguais, como por exemplo a data, a hora, quem acompanhou, né? E aqui, olha só, o que a gente vai observar, e você pode seguir isso com um roteiro. As condições de acesso ao imóvel, segundo a escala de Mendes-Sobrinho. Aí você pode, inclusive, ou levar aí um manual de consulta para você já fazer isso na hora, ou descrever como é que é esse acesso, e depois você faz essa classificação em casa. Os recursos hídricos do imóvel, o grupo, classe, subclasse de uso da terra de acordo com as suas limitações, a escala de Norton. Tá? As condições de infraestrutura que existem na localidade, a topografia predominante, o tipo de superfície, se a fração é ideal ou não, se está sendo explorado e como está sendo explorado, e a relação das benfeitorias existentes no local, inclusive os trabalhos de preparo do solo. Você vai relacionar tudo para que depois você possa fazer aquele trabalho de avaliação lá pelo CUB ou por uma pesquisa de mercado, como eu acabei de mostrar. Vai relacionar também as culturas existentes no imóvel, a idade e o estado de conservação dessas culturas, se existem semoventes e qual o seu estado aparente, máquinas e equipamentos existentes no local, seu estado de conservação e horas de uso. Algum valorizante, né, identificado. Aí, por exemplo, se for um imóvel que tenha uma vista para uma paisagem natural muito bonita, ele pode até ser usado para fins turísticos, então pode ser um valorizante. É um depreciante, eu posso ter uma rede de alta tensão que passa por esse imóvel, então ele limita um pouco o uso da terra por aquele trecho onde ele passa, né? Informações adicionais e complementares, são praticamente as mesmas dos imóveis urbanos. E aí chegamos aqui às referências da nossa apostila. Deixa eu voltar para cá. Então, pessoal, aqui vimos esses dois modelos vão ser disponibilizados para vocês, tá? Tranquilos. Como eu disse, eles não são uma coisa definitiva, eles são um guia para vocês desenvolverem o seu trabalho e podem, inclusive, ser melhorados e adaptados à situação regional, né, em que você atua. Às vezes você tem aí alguma situação específica, você pode incluir isso no seu laudo de vistoria, no seu laudo de avaliação, para facilitar o seu trabalho. Encerramos aqui a unidade 4, e agora vamos para a unidade 5, que é a prática de avaliação, onde nós vamos estudar aí, dentre outras coisas, o passo a passo da avaliação, e vamos, no final, fazer duas avaliações aí, simuladas, né, didáticas aqui, mas para você ver, sentir e se capacitar efetivamente para ir para o campo de trabalho e avaliar um imóvel urbano ou imóvel rural. Muito feliz de termos concluído essa etapa e mais feliz ainda de podermos ir para a etapa 5. Agora vamos efetivamente colocar a mão na massa. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e a gente se vê na unidade 5. Abraço.